When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. Alô? Ninguém faz isso. Tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Faça sua festa no Veneza. O Veneza é a melhor opção para a sua confraternização. Então chama a galera e venham pra cá. Funcionamos nas sextas, sábados, domingos e nos dias 2 e 15 de novembro, das 10 às 17 horas. Confira nossas promoções no site venezapark.com.br e traga sua família para curtir o verão com a gente. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical para melhor conforto dos seus clientes. Rua Bispo Cardoso Ares, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Eita, bexiga! Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Pet Mais. Hoje, o nosso programa é especial. Estamos na Semana do Natal. Então, para falar sobre um assunto que eu escolhi, que muita gente me pediu para trazer para o programa, que é sobre alimentação apropriada para cada tipo de pet, eu convidei a médica veterinária, nutróloga, Ana Elisa Travasso. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Gente, eu quero começar já com a Ana aqui agora, porque a gente tem muita coisa hoje no programa. Quero pedir a vocês para compartilhar o programa, que tem sorteio em modo público, que hoje tem sorteio. Vai compartilhando aí, convida os amigos, que depois eu vou explicar para vocês como é que vai ser nosso sorteio de hoje. Então, eu quero começar já com a Ana aqui, para a gente falar sobre essas alimentações, né, Ana? Que tanto nossos bichinhos sofrem com obesidade, com problema renal. Então, fala um pouco pra gente, Ana, sobre essas alimentações. Bom, a gente tem uma série de produtos no mercado hoje, né, que atendem justamente a esses pets. Tanto os pets que são saudáveis, quanto os pets que apresentam algum tipo de doença, né, de afecção. Então, o médico veterinário tem que fazer o acompanhamento desses animais, desses pacientes, para que ele possa verificar ou diagnosticar se existir algum problema e, com isso, determinar qual é o melhor alimento para aquele pet ingerir. Como escolher a ração certa para cada pet? Bom, tem uma série de fatores que a gente vai ter que analisar, né? Quando o paciente chega até nós,
precisamos levar em conta, primeiro, se ele tem alguma afecção ou alguma doença ou não, né? Se ele está saudável, tá? E também com relação à especificidade da raça, ao seu porte. Então, o porte a gente classificaria como, principalmente a diferença de peso desses animais, né? Tem animais que são de porte pequeno, como a população conhece. Tem animais que são de porte médio, de porte grande, de porte gigante, né? Tem as raças específicas, como, por exemplo, as mais conhecidas, Shih Tzu, Yorkshire, Maltês, dentre outras, obviamente, e que a gente pode direcionar para essas raças alimentos específicos, onde aquela raça é realmente estudada para que o alimento possa atender às suas reais necessidades ou carências, tá? Então, a gente primeiro tem que analisar essa situação. Qual é a diferença de uma ração premium e uma super premium? Porque muita gente tem dúvida com relação a isso, até eu mesma tenho dúvida. Então, eu queria que você explicasse melhor sobre isso. Tá. A terminologia que é muito utilizada hoje, como prêmio, super prêmio, high prêmio, enfim, manutenção, ela é uma terminologia que é puramente mercadológica, né? A gente não tem uma definição do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, que faz o regimento desses produtos, que determine essa classificação. Mas o que é que a gente pode falar a respeito de diferenciar um alimento prêmio de um super prêmio? O alimento prêmio é um produto de qualidade? Sim. Mas ele não tem a mesma especificidade que um alimento super premium, né? Então, por exemplo, na maioria dos casos, um alimento premium, ele atua de forma mais generalizada. Tá, porte pequeno, de 2 a 16 quilos, que alguns alimentos no mercado determinam dessa forma. Mas o super premium, ele já pode trabalhar em animais até 4 quilos, que são os animais extra pequenos. Animais até 10 quilos, que são os animais pequenos. Animais médios. Então, tudo isso é uma variação, né? Fora também a questão de composição. A questão proteica, né, que muda. No alimento premium, ela é mais generalista, né? No super premium, a gente vai focar de acordo com os portes, como eu citei anteriormente, ou de acordo com a necessidade racial, porque a necessidade proteica de um alimento para uma raça difere para aquela outra raça. Em divisões de fase, né? Então, eu tenho um paciente que é filhote. Então, ele vai ter uma necessidade nutricional diferente de um paciente adulto, tá? Então, o nível de proteína muda, a necessidade de outros ingredientes, como vitaminas e minerais, muda. Então, existe essa diferença. Eu posso alimentar o meu filhote com uma ração de adulto? Não, não é recomendado. Muita gente, né? faz isso, né? Às vezes vai comprar, está em falta, então me dá qualquer uma, né? Acontece muito isso. Na verdade, esse me dá qualquer uma também compromete a saúde do paciente, pode vir a comprometer, na verdade, porque essa mudança brusca de alimentação pode desencadear algum transtorno gastroentérico, que seria o quê? Uma diarreia, né? Vômitos eventuais, e a gente não deve fazer isso. Se for uma situação emergencial, não vai ter jeito. O que a gente não pode fazer é deixar o animal com fome, né? E se for ao contrário? Mas deve se evitar ao máximo. No caso da ração de filhote, que você me perguntou, como eu falei anteriormente, a ração para filhotes ela é mais rica em muitas coisas. O teor proteico é maior, o teor de vitaminas e minerais, né? A própria proporção de cálcio e fósforo também é mais acentuada em decorrência do desenvolvimento, do crescimento daquele animal. Então, fornecer esse tipo de alimento para um paciente adulto, a longo prazo, a gente pode ter um problema. Então, não é o ideal. Então, para isso, a gente tem que determinar se ou por raça ou por porte, para poder fazer a indicação correta de cada alimento. E como é que eu faço para, no caso, alimentar o meu cachorro com o alimento correto, né? No caso, se eu alimento ele com, vamos supor, uma Biofresh, uma Royal Canin, qualquer marca, e eu quero mudar para outra, porque ela não está mais se dando com essa alimentação. Eu posso mudar automaticamente ou eu tenho que ir mudando aos poucos? Não, nesse caso, o ideal é que a gente faça um período de adaptação de um alimento para outro, certo? Então, existem duas formas que a gente pode fazer.
A primeira, que eu opto, na maioria das vezes, é a adaptação de 30 dias. A gente fazer a permuta de um alimento para o outro no período de 30 dias. Então, na primeira semana, a gente utilizaria 30% do alimento novo associado a 70% do alimento antigo. Na segunda semana, fazer 50%, 50%. Na terceira semana, a gente inverte, fazendo 70% do alimento novo, 30% do antigo. E na quarta, aquele paciente ele já está ingerindo 100% do alimento novo, certo? Em algumas situações que a gente pode considerar emergenciais, pode ser feita uma adaptação de uma semana, onde a gente vai estreitar mais esses percentuais, para que em 7 dias a gente consiga migrar de um alimento para o outro. Mas se a gente tiver tempo e, óbvio, se o tutor ainda tiver o alimento em casa, né, que seria o mais recomendado, aí a gente pode levar os 30 dias para fazer a adaptação. Tá? O ideal é que não se troque de forma brusca, porque esse paciente pode apresentar algum transtorno, né? E aí é ruim para ele, principalmente em filhotes. Filhote desidrata muito rápido, quando tem diarreia, quando apresenta vômito. E aí a gente tem que ter alguns cuidados. Eu já vi muita gente fazer isso, né? O seu filhote come um tipo de ração, uma certa marca, e, no caso, não tem, está em falta. Então, me dá qualquer uma, porque ele não pode ficar com fome e eu vou ter que alimentar ele. Então, isso não é o correto, né? Não, isso não é o correto. E quando a gente está falando de produto industrializado, o choque maior, se for de um super prêmio para um super prêmio, já acontece problema. Imagina se for de um super prêmio para um alimento manutenção, por exemplo, que não tem a mesma qualidade, né, que não é fornecido da mesma forma, na mesma quantidade, geralmente precisa de um volume maior a ser fornecido e tem uma composição nutricional totalmente diferente de alimentos super prêmio, que são alimentos que têm uma qualidade de nutrientes, uma qualidade de ingredientes muito melhor, né, muito mais elevada do que o produto de manutenção em si. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é indicado fazer isso. Eu quero aproveitar e mandar beijo aqui para Saulo Andrade, Fernanda, Claudivan, está fazendo uma pergunta para a Ana Elisa. Meu cachorro tem apenas 2 meses, qual seria a alimentação correta? Bom, com certeza o alimento de filhotes, que eu indicaria um alimento super premium, né? O filhote geralmente é apartado da amamentação entre 30, 60 dias no máximo, e aí ele já, até com a mãe mesmo, ele já começa a se alimentar da parte sólida, né? Ele aprende com a mãe a cheirar, a conhecer e a ingerir aquele alimento. Então, o alimento de filhote, onde ele tem que caracterizar. Se o animalzinho dele tem uma raça, ele vai determinar o alimento pela raça, né? É a nossa primeira opção. Se não, ou mesmo que ele tem raça e ele não quer administrar o alimento específico, né? Ele pode procurar um alimento super premium e classificar através do peso. Então, o animal tem 5 quilos, aí ele vai classificar dentro dessa faixa. E aí também classificar de acordo com o porte, né? Por raça, a gente consegue determinar. Essa raça é de porte pequeno e ela vai se tornar adulta com tantos meses, né? Com 10 meses, no caso. E aí, com isso, a gente determina qual é o alimento específico. Com portes, não. A gente vai trabalhar muito mais voltado para o peso. Então, um animal de pequeno porte, 5 quilos, e aí a gente enquadra o de filhote até 10 meses. Nós temos uma pergunta aqui da Betânia. Minha cadela tem 50 dias e às vezes come comida de gato. Tem algum problema? Na verdade, isso não é o mais indicado, obviamente, né? Porque são composições nutricionais, são ingredientes diferentes, né? A realidade do felino, do gato, para a realidade do canino, do cão é diferente na necessidade nutricional, mas para o cão especificamente, comer o alimento do gato não é tanto o problema. O problema seria mais o inverso, né? Porque o gato ele tem uma necessidade nutricional diferenciada, inclusive no percentual proteico. Alguns animais, felinos no caso, eles têm uma necessidade de 38% de proteína, como é o caso do siamês, mas eles também têm uma necessidade de um aminoácido específico, que seria a taurina, que ela interfere em uma série de fatores no organismo desse animal. E aí não seria indicado o gato se alimentar da comida do cão, porque a longo prazo ele vai desencadear um problema, tá? Então, no cão não seria tanto um problema, mas é melhor evitar, tá?
Certo. Gente, hoje eu convidei aqui no programa para participar 3 marcas de rações. No caso, foi uma ração nova da Massapê, que é a distribuidora, da Biofresh e a Royal Canin. Então, eu quero pedir para vocês, o sorteio vai ser o seguinte de hoje. Essas 3 marcas trouxeram 7 coisas para a gente sortear aqui no programa. Então, deixa eu pegar aqui o telefone. Quem mandar foto do seu animalzinho com alguma característica do Natal para o telefone do WhatsApp, que é o 99693-8544. Tem como manter na tela, para poder a gente mostrar para quem está em casa. 98693-8544. Quem mandar para esse telefone do WhatsApp a foto do seu cãozinho com alguma característica do Natal, os 7 primeiros vão ganhar esses brindes aqui dessas 3 marcas de rações que vai participar do programa hoje. Então, Ana, eu tenho uma pergunta aqui de Saulo. Fornecer ossos para os cachorros podem prejudicar a sua saúde? Mito ou verdade? Bom, depende do osso, né? Então, por exemplo, ossos de galinha, obviamente, não são recomendados porque são ossos mais frágeis, são menores. É muito mais fácil o animal ele triturar esses ossos ou nem triturar, ter pequenas porções que ele consiga deglutir e aí causa algum problema para esse animal. Em se tratando de alguns ossos maiores, como o osso de tutano, por exemplo, a gente pode fornecer, principalmente porque ele pode até auxiliar na limpeza dos dentes. Óbvio que isso não isenta de levar o seu animalzinho ao médico veterinário especialista na parte de odontologia, né? Para fazer um check-up de rotina, se for necessário fazer um tratamento. Mas tem alguns ossos que podem ser utilizados sim, porque não vai haver perigo, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Nós temos uma pergunta aqui do Ivan. Essas rações coloridas é banhada no corante? Bom, as rações coloridas geralmente têm corante, sim, tá? São classificadas como alimentos, podem ser classificadas também como alimentos premium. Alguns alimentos premium fazem uso desses corantes. Isso é uma discussão bem complexa na atualidade, né? Porque está cada vez, o público, né? Os tutores, eles estão cada vez mais procurando os alimentos mais saudáveis que eles podem encontrar no mercado para fornecer para o seu pet. Bom, eu trouxe aqui as 3 marcas de rações, que eu quero convidar você, Ana, para a gente vir para cá para a mesa, que eu quero chamar agora. Pode passar o vídeo aí da Óculos Empare, que está me patrocinando. Pode passar aí a propaganda dele. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. Óculos Empire aqui me patrocinando. Olha aqui, tem como focar no meu óculos? Lindo. Eu amei esse óculos. Foca aqui, Samuel, no meu óculos. Menino ruim. Foca aqui para mostrar para quem está em casa. Passa aqui o telefone da Óculos Empire, que participou da programação ao vivo da Cine TV Nordeste no domingo. Foca aí. Olha, que coisa linda. Amei, vou ficar com ele aqui no programa. Bom, eu quero chamar aqui agora o Alex Braz, que é o médico veterinário da Biofresh. Pode vir, Alex. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa ração. Pode vir para cá. Tudo bem, como vai? Boa tarde. Tudo bom? Obrigada por ter vindo. Pode vir para cá. Bom, Alex, a gente hoje trouxe a Biofresh, né, para falar um pouco mais. Você trouxe para a gente, para explicar mais sobre a ração para a castração, não é isso?
Foi. O nosso objetivo hoje é apresentar para o público, né, uma categoria de ração para cães castrados. A gente sabe a importância da dieta que a doutora acabou de falar agora, que hoje 30% mais ou menos dos cães... Deixa eu ligar aqui, só um minuto. Tá ligado? Tá dando para ouvir? Posso falar? Agora tá Só ouvindo? troca melhor? Pronto, pode falar agora. Só complementando o que a doutora estava falando, a gente sabe que 30% hoje dos cães são castrados, tanto macho como fêmea. E a gente sabe também que a tendência é que quando eles são castrados, eles diminuem o metabolismo, né? E aí eles tendem a ficar um pouco mais gordos. Então a Biofresh, ela traz aqui uma ração de cães castrados com as 3 categorias. Castrado mini, castrado médio e castrado grandes e gigantes. Hoje você encontra essa ração nas principais pet shops de Recife, na área metropolitana. Essa ração ela tem um teor energético um pouco maior, tá? E baixo teor de calorias, fazendo com que o cão ele mantenha seu peso e com isso ele não fica obeso. Geralmente a retirada dos hormônios, né, na castração favorece um pouco de ganho de peso. Essa ração, a Biofresh, o diferencial dela realmente é a alta inclusão de carne fresca e nutrientes altamente selecionados e naturais, fazendo com que o cão ele realmente tenha uma nutrição altamente saudável em todo o período de sua fase da vida, tanto filhote até o período sênior. Então a Biofresh realmente tem essa diferencial que é a inclusão aqui, ó, de gente. produtos carne fresca. Chega a ter 15% de carne fresca desidratada de alto valor biológico. Quer dizer isso, que 80% do que ele come é biotransformado em tecido. Então, quando ele está adquirindo determinadas doenças, ou ele se recupera melhor, não tem problema com pele, não tem problema de pelo, dentição, além dos ingredientes naturais que ele já compõe, né? É isso. Bom, tem muita gente me perguntando aqui para eu repetir o telefone do WhatsApp para as 7 primeiras fotos do seu cachorrinho com alguma característica do Natal, vai participar aqui do sorteio. E as 3 rações, as marcas que estão aqui hoje, trouxeram para dar de brinde para vocês. Então, o telefone, queria que vocês... Pronto, tá aí na tela já. Esse é o telefone. Envia aí a foto para o WhatsApp, que a minha produtora já está ali com o telefone na mão para visualizar as fotos que vocês estão mandando. Bom, Alex, vocês vendem outros tipos de rações também, né? Essa é específica para castração. A linha Biofresh, ela tem todas as categorias, né? De adulto mini, a gente tem adulto mini, filhote grande gigantes. A gente tem a filhote, adulto e raças grandes gigantes. Sênior, light e castrado. Todas com as 3 categorias. Mini, médio e grandes gigantes. Todas as apresentações de 1 kg, 3 kg, 7,5 kg e 12 kg. Bom, tem como vocês trazerem... Tem um microfone sobrando aí para a doutora aqui, que eu quero fazer umas perguntas para ela que as pessoas estão perguntando. Enquanto isso, doutor, só um minuto. Bom, doutora, é muito importante, né, a ração, que muita gente não sabe que existe para castração. Então, essa é uma específica, né, como outras marcas também. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as rações que são para castração. Como é importante, né? Porque tem gente que não sabe que tem aquela específica. Bom, como o Dr. Alex falou, né? Então, elas são realmente importantes para a castração, porque quando a gente retira testículos ou ovários e útero desses animais, né, machos e fêmeas, eles perdem a regulação do apetite e eles também perdem a vontade de se exercitar. Então, são coisas inversas, onde eu perco a vontade de me exercitar e eu automaticamente não tenho controle da minha fome, aí eu como mais. Então, eu termino engordando. Esses alimentos, eles são importantes porque eles reduzem, né, a parte da caloria, especificamente, dentre outros ingredientes que podem ser utilizados, né, nas marcas que a gente tem no mercado, como, por exemplo, o maior teor de fibras, o maior índice de proteína para fazer a manutenção de massa muscular, tá? E a fibra, a função dela é fornecer, dar maior saciedade, porque também quando o paciente é castrado, ele pode desencadear ele pode se tornar guloso, né? Como a gente chama, e daí ingerir maior quantidade de alimento e realmente ganhar mais peso, entrar em sobrepeso, em obesidade. Em sobrepeso e obesidade, a gente já teria que tratar esse paciente para que ele volte ao seu peso normal e consiga manter. Então, a gente
procura evitar com esse tipo de alimento que aconteça esse tipo de coisa, tá? Bom, Alex, obrigada, viu, participar. No final a gente chama todo mundo novamente para cada um falar sobre o telefone e tudo, tá certo? Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Eu quero chamar aqui agora o Alberes, que é da Massa P, para falar um pouco sobre a Frost. Tudo bom, Alex? Desculpa, Alberes. Alberes trouxe hoje pra gente, Alberes é da Massa P, e ele trouxe hoje pra gente a Frost, né? Isso que é um lançamento. Isso, a Frost, ela é um alimento que já tem uma ótima distribuição no Brasil todo. A Massa P agora é a distribuidora oficial da linha Frost, que é um alimento da Supra, da empresa Supra. E hoje eu trouxe para apresentar para vocês a Frost Sensitive Skin, que é um alimento indicado para cães com pele sensível e trato digestivo delicado. É um alimento que tem como única fonte de proteína peixes nobres, como o salmão chileno, que é uma fonte rica de ômega 3 e ômega 6, que é importantíssimo tanto para a modulação da resposta anti-inflamatória, quanto para a produção de ceramidas, importante tanto para a manutenção da barreira cutânea, quanto para a hidratação da pele. É um produto indicado para aqueles cães que já apresentam algum problema de pele, e para os cães que têm uma predisposição a certas raças, como o Lhasa Apso, o Shih Tzu, o Shar-Pei, eles têm essa predisposição a desenvolver alguma dermatopatia. E aí a gente já administrando um alimento que pode dar esse suporte antes dele desenvolver esse problema, já é ideal. Além de que a ração ela não contém nenhum tipo de transgênico, nem o milho, nem a soja, não contém corante artificial, nem antioxidantes artificiais. É uma ração que também tem o extrato de alecrim, que tem propriedades dermopurificantes, propriedades antioxidantes, e melhora o suporte sanguíneo e melhora a circulação periférica. Essa melhora da circulação periférica faz com que os nutrientes importantes da saúde da pele elas consigam chegar em níveis adequados para prevenção desses tipos de dermatopatias. Nós temos uma pergunta aqui de Ivan. Qual a quantidade máxima de proteínas que o cão absorve? Ana, pode responder. Bom, isso vai depender do tipo de matéria-prima que está sendo utilizado no alimento, né? Então, a gente tem que fazer a diversificação disso. Como eu falei no início do programa, a gente tem alimentos premium, super premium, high premium, manutenção. Então, tudo vai depender da qualidade desses ingredientes para a gente poder determinar. Agora, como eu falei, existem as raças, especificamente falando, que têm uma necessidade maior ou menor de proteína, né? Ou os portes, que tem uma necessidade maior ou menor de proteína. Geralmente, os animais de pequeno porte têm uma necessidade mais acentuada, porque o seu metabolismo é mais acelerado, e os de grande porte é justamente o inverso. Então, são algumas coisas que a gente tem que analisar. Não dá para ser muito específico com isso, sem fazer algumas perguntas e ter algumas respostas sobre o paciente. Tá? A Massa P também distribui outras rações, não é isso? Tem várias para cada Isso. Coisa específica. A Frost é uma linha que oferece alimentos para os diferentes portes, as diferentes fases da vida e também para as diferentes necessidades. Então, a gente tem um alimento específico para o cão de pequeno porte na fase filhote, o cão adulto de médio porte, de pequeno porte, e, por exemplo, alimentos funcionais, como a nossa Technical, que é um alimento que tem um nível energético superior, um nível de proteína e de extrato etéreo, que vai dar suporte àquele paciente que... Não paciente, para o cão que está saindo de uma fase de convalescência, uma cadela gestante ou lactante, então é uma ração mais energética com essa finalidade. Então, atende todas essas situações. Bom, obrigada, viu, Alberto? Nada, eu que agradeço. No final, a gente chama aqui você novamente. Eu quero chamar agora a Ebla, para falar um pouco aqui da Royal Canin, que a gente trouxe uma ração também específica. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Mel tomou teu lugar aqui, ó, embaixo. Não dá pra ver, mas... Tudo bom? Deixa ela passar, Mel. Deixa eu ver. Esse daí tá pegando.
Boa tarde. Boa tarde. Fala um pouco pra gente sobre essa ração que você trouxe, ela é específica? Sim, essa ração, esse alimento, ele é exclusivo, prescrito pelo médico veterinário, tá certo? Faz parte da linha veterinária, que tem uma gama de produtos na Royal Canin, e tem a especificidade de ser júnior, ou seja, esses animais que ainda são filhotes e que necessitam de um cuidado especial, a gente pode utilizar a skincare. E ela vem para fortalecer a barreira cutânea de animais que são diagnosticados com qualquer problema de pele que não sejam relacionados à alergia alimentar, tá certo? Ela vem para esses animais que têm atopia, que têm piodermites, até animais que foram diagnosticados com doenças parasitárias, uma malacese, etc. A gente pode utilizar esse produto. Se tiver algum veterinário assistindo o programa hoje, dá um olá aqui, um oi, que essa ração vai ser sorteada, não é isso, Ébora? Isso mesmo. Essa ração, como a gente comentou, esse alimento ele é prescrito pelo veterinário, tá? Ele vem nesse contexto para fortalecer essa barreira cutânea desses animais. E aí, por isso, a gente recomenda que seja o veterinário que passe para o seu cliente. Tá certo? Então, é uma ração específica